Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecíveis. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreenderam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, hoje o Evangelho nos faz refletir o porquê de tanta gente que procurava Jesus e por causa das coisas que ele fazia e das palavras que saíam de sua boca. Ele adverte aos seus discípulos que não ficasse com os olhos e as mentes na admiração e não se deixassem levar pela correnteza do povo que ele fluía. Aquele que o povo procura ver, o homem que faz milagres, que alimenta o povo como que por mágica, e não o filho do homem, o filho do dono de tudo quanto existe, mas que, para salvar os homens, seus irmãos, deveria morrer numa cruz. Cristo insiste em anunciar a sua paixão e morte, primeiro veladamente à multidão, e depois com mais clareza aos discípulos no Evangelho de hoje. Estes, porém, não entendem as suas palavras, não porque não sejam claras, mas pela falta das disposições adequadas, pela falta de fé. Talvez você também fique chocado. Como é possível o filho do dono da vida morrer? Se isso tiver de acontecer contigo, é sinal de que ainda não chegou para ti o entendimento pleno do mistério do sofrimento, o significado da cruz. E então deves escutar o comentário de São João Crisóstomo. Ninguém se escandalize ao contemplar uns apóstolos tão imperfeitos, porque ainda não tinha chegado à cruz, nem tinha sido dado o Espírito Santo. Os discípulos tinham uma admiração e carinho extraordinários por Jesus. Percebendo isso, Jesus avisou-os: o Filho do Homem será entregue aos homens. Para nós, que sabemos o que Jesus passou da Quinta-feira Santa até a crucificação. Essa frase de Jesus é muito clara, mas o que tem de mais interessante no Evangelho de hoje é fazer o exercício de se colocar no lugar dos discípulos e tentar entender o que se passava em seus corações e mentes. O Evangelho de Lucas diz que os discípulos não alcançaram o sentido e tinham medo de perguntá-lo a respeito. Eles não alcançaram o sentido porque não se passava
em suas cabeças que Jesus poderia ser entregue à morte. E tinham medo de perguntá-lo, porque sabiam que não iriam gostar do que iriam ouvir. Os discípulos admitiram a fragilidade de não fazerem perguntas a Jesus sobre esse assunto, porque tinham medo. Será que nós também não temos medo de saber sobre algum assunto desagradável? Se os discípulos tivessem perguntado a Jesus sobre o que ele estava falando, certamente poderiam ter se preparado melhor para os acontecimentos. Se o exame tivesse sido analisado a tempo, uma vida poderia ter sido salva. Se o assunto delicado tivesse sido conversado com calma, talvez muitos aborrecimentos pudessem ter sido evitados. É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, para que nós tenhamos a vida e vida em plenitude. E quem nolo confirma é o próprio Jesus. Se o grão de trigo caído na terra não morre, permanece só. Mas se morre, dá muito fruto. Permita que te diga, meu irmão, a vida autêntica vai ser entregue nas mãos dos homens, para que os homens a possuam. Pois, na lógica humana, só é vivo quem tem a vida, e para nós a termos é necessário que alguém a conceda. E então se justifica a entrega da vida de Jesus aos homens. No Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como a teríamos em plenitude se ele não morresse na cruz? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.